Então, hoje nós teremos como tema da nossa aula do Instituto Mateus 21 a 23, Marcos 11, Lucas 19 e 20 e João 12. Esses capítulos são famosos por relatarem a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém. Então, vamos discutir um pouquinho o que representou essa entrada triunfal de Cristo em Jerusalém para ele próprio. Porque para ele, para o próprio Jesus Cristo, parece ser um momento preparado pelo Pai para encorajar Jesus, seu filho, para o que estaria por vir. Então eram pequenos lembretes de que o Senhor estava com ele e a entrada triunfal foi um deles. Seria o que no Evangelho a gente chama das ternas misericórdias do Senhor. O Domingo de Ramos é um acontecimento que é retratado nos 4 evangelhos, então nos 3 sinópticos, Mateus, Marcos, Lucas, e no Evangelho de João também está presente a entrada triunfal de Jesus Cristo. Então começaremos com Mateus capítulo 21, versículos 8 e 10, porque a gente tem uma ideia da dimensão do que foi essa entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, lendo esses 2 versículos. E o versículo 8 diz o seguinte: E muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E o versículo 10, E entrando ele em Jerusalém, toda a cidade se alvoroçou, dizendo: Quem é este? Então toda a cidade ficou em polvorosa por conta da presença de Jesus Cristo. Foi um evento grandioso. Os evangelistas aí descreveram como muitíssima gente e no versículo 10, toda a cidade se alvoroçou. É interessante notar que durante os estudos dos evangelhos nos passa a sensação de que ele era visto em Jerusalém, que era o coração da tradição judaica, como um maluco da Galileia. É assim que passa a ideia de Jesus Cristo no evangelho. Então, por que essa grandiosidade de Jesus Cristo na entrada triunfal? Por quê? Né? O que levou para que fosse desse jeito tão grande a entrada triunfal? Então, a gente pode traçar alguns aspectos para entendermos a grandiosidade desse momento. Então, primeiro, alguns estudiosos estimam que a multidão de peregrinos chegava a 100.000 pessoas para uma cidade de aproximadamente 10.000 habitantes na época. Alguns outros estimam na casa dos milhões estes visitantes. Nesta época em especial, estava lotada mesmo. E se a gente correr para João, vamos correr para João, capítulo 12, versículo 9, a gente tem ainda mais um motivo, porque diz o seguinte lá: E muita gente, reparem, muita gente dos judeus soube que ele estava ali, ou seja, Jesus Cristo. E foram, não só por causa de Jesus, mas também para ver Lázaro, a quem ressuscitara dentre os mortos. Então, tinha muitos curiosos que não foram nem só para ver Jesus Cristo, mas eles queriam ver Lázaro, aquele que foi revivido dos mortos por Jesus Cristo. É tanto que os principais dos sacerdotes até pensaram em matar Lázaro. Olha que ironia, morrer 2 vezes. Podemos ver no versículo 10 e 11. E os principais dos sacerdotes deliberaram matar também Lázaro, porque muitos dos judeus, por causa dele, iam e criam em Jesus. Então, a cidade já estava lotada por conta do Festival da Páscoa, que é o segundo aspecto que vamos discutir daqui a pouquinho.
mas também porque queriam ver Lázaro. E muitos dos que estavam acorrendo para ver Lázaro iam e criam em Jesus, por conta do milagre feito com o Lázaro. E parece que o ministério mortal de Jesus Cristo culmina com este milagre recebido por Lázaro. Então, como eu falei, a própria festividade da Páscoa já era em si um evento grandioso. Era a época do ano em que, de acordo com a lei mosaica, o povo subia ao templo para oferecer sacrifícios. Se pudéssemos comparar com uma festividade dos nossos dias, uma festividade atual seria o equivalente ao Natal, onde arrumamos tudo, preparando tudo, as famílias se visitam, é um cuidado especial com a comida, com as compras, com a arrumação, essas coisas assim. A terceira razão, então, a primeira razão, iam muitos para ver Jesus, mas muitos iam para ver Lázaro. 2, a própria festividade da Páscoa já fazia concorrer multidões. E 3, o próprio número de pessoas que seguiam a Jesus Cristo estava crescendo. 6 meses antes desta festa, ocorreu a transfiguração, logo após a festa dos tabernáculos. No Monte da Transfiguração, se corrermos lá para Lucas 9:31, na nota de rodapé A, na tradução de Joseph Smith, vai acrescentar que esses mensageiros celestiais falavam com Jesus Cristo sobre sua morte e ressurreição. Ou seja, era mais uma terna misericórdia do Senhor, dando forças, encorajando Jesus Cristo para a missão que ele teria que encarar pouco tempo depois. A gente precisa também lembrar que ele vai discretamente, após a ida dos discípulos, se estudamos isso em João capítulo 7, ele vai meio que escondidinho, tá? Para Jerusalém, para essa festa dos tabernáculos, evidenciando que seu ministério já era de peso e muitos já o seguiam. E a entrada triunfal pode ser o ápice dessa popularidade experimentada por Jesus Cristo. Então, esses 3 fatores podem nos explicar por que tanta gente estava indo nessa época para ver Jesus Cristo. Em Mateus 21, 2, a gente já falou na aula passada como Mateus ele tenta introduzir 2 testemunhas em todo o seu relato. É por isso aqui que no versículo 2 ele vai dizer: Ide à aldeia que está defronte de vós, e logo encontrareis uma jumenta presa e um jumentinho com ela. Desprendei-a e trazei-mos. As 2 testemunhas, os 2 jumentinhos. O próprio Mateus já faz alusão à profecia contida em Zacarias 9:9. Ele relata aí no versículo 4 e 5. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta, o profeta Zacarias, que diz: Dizei à filha de Sião, eis que o teu rei aí te vem, manso, e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal sujeito ao jugo. Então, Jesus Cristo estava cumprindo com esta profecia. É o primeiro símbolo que podemos encontrar na entrada triunfal. Salomão, em sua coroação, também montava um jumento. Se Cristo viesse para conquistar a cidade, seria num cavalo, como em Apocalipse, capítulo 19, versículo 11, que vocês vão ver que ele está montado num cavalo branco. Mas ele vem montado no animal doméstico, porque seria o sinal de um pacificador e não de um conquistador. O próprio animal era uma mensagem do que estaria por vir. Em Mateus 21, do 8 a 9,
veremos que muitíssima gente estendia as suas vestes pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. E a multidão que ia adiante e a que o seguia clamavam, dizendo: Hosana ao filho de Davi, bendito o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. As vestes eram um símbolo de respeito. Lembrar que quando Cristo foi crucificado, os soldados disputaram as vestes dele. As vestimentas eram um artigo difícil de fiar, de comprar, de se produzir. Provavelmente só sentia um conjunto de roupas naquela época. Não era a facilidade da Shein que a gente tem hoje em dia. E esse é o segundo símbolo, as vestes sendo depostas no caminho de Jesus Cristo. As pessoas estavam tornando o caminho do Senhor mais agradável. Ao invés de cavalgar na poeira ou nas pedras, se trilharia um caminho mais limpo, mais macio. É essa a ideia que a gente tem hoje do tapete vermelho da realeza ou das celebridades. É essa mesma ideia. Outros estendiam ramos de árvores, como está relatado aí, que é o símbolo 3. João, ele é bem específico. Se abrirem em João 12, 13, diz que esses ramos de árvores são ramos de palmeiras. E o que representaria esses ramos de árvores ou esse ramo de palmeira, como João faz questão de especificar? No Oriente Médio Antigo, as palmeiras eram associadas aos reis. A sombra também carregava simbolismo. Das fibras se fazia tecido, se fazia papiro. E na mitologia grega, Nike, ou Nice, era uma deusa, e era a deusa da vitória. Nós temos hoje uma marca famosa que adotou justamente o nome dessa deusa da vitória. Nós chamamos hoje de Nike. Tá? Ela era simbolizada por um ramo de palmeira. E era por isso que nas competições, para se simbolizar a vitória, se utilizavam esses ramos de palmeiras. Eu vou compartilhar agora uma imagem com vocês para que nós possamos observar essa cena da entrada triunfal. Então, está aí na tela, eu circulei os 3 símbolos que acabamos de discutir. A cena da entrada triunfal, então, pintada pelos evangelistas, pode ser lida assim. O príncipe, simbolizado pelas vestes no chão, da paz, simbolizado pelo animal doméstico que ele montava, entra na cidade vitorioso, pelos ramos de palmeiras acenados. Não é legal o simbolismo contido nessa cena? Então, toda vez que olharem para essa figura, podem ter essa ideia. O príncipe da paz entra na cidade vitorioso. E as pessoas gritavam para ele, Hosana. Em Mateus 21, 9, e a multidão que ia adiante e a que o seguia clamavam, dizendo, Hosana ao filho de Davi. Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Isso é um eco do Salmo 118, versículos 25 e 26. Significa salva-nos, Hosana. Então, quando o povo grita isso, é como o selo final sobre Cristo, a aceitação dele como o Messias prometido. E, não é para menos, os fariseus eles ficam loucos com isso. Observam em João 12, 19, vamos abrir lá em João, capítulo 12, versículo 19. Disseram, pois, os fariseus entre si, vedes que nada aproveitais, eis que o mundo vai após ele. Eles estavam reclamando, dizendo, o mundo inteiro está seguindo a Jesus Cristo.
E eles ainda pediram que Jesus mandasse seus discípulos se calarem e não mais o chamarem de Messias para não incentivar a multidão. Agora vamos correr para Lucas 19, versículos 39 e 40. E disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os seus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que se estes se calarem, logo as pedras clamarão. Ele disse: não adianta. Eu posso mandar meus discípulos não me chamarem mais de Messias, mas se eles não me chamarem, até as pedras vão me chamar de Messias. Eles estavam indignados, possessos. A gente pode ver em Mateus capítulo 21, versículo 15. Vendo então os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que fazia, e as crianças clamando no templo, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Eles estavam indignados, possessos com essa entrada triunfal de Jesus Cristo, o reboliço que Jesus Cristo estava causando na cidade que era dominada por eles. E é engraçado que Jesus responde a essa indignação com uma escritura. O que Jesus Cristo fala aí, no versículo 16, está contido em Salmos, capítulo 8, versículo 2. E a resposta de Cristo é: não é uma maravilha que as crianças estão me reconhecendo como Messias? Não é legal? Ele diz: ouves o que estes dizem? E Jesus lhes disse: sim, nunca lestes pela boca dos pequeninos e das criancinhas de peito aperfeiçoaste o louvor? Ele disse: não é maravilhoso que as criancinhas estão falando isso? Não é fantástico que elas estão me reconhecendo como o Messias? E aí Mateus coloca a purificação do templo no mesmo dia da entrada triunfal. João vai colocar a purificação do templo no início do seu ministério mortal, em João capítulo 2, do versículo 13 a 16. A purificação do templo é aquela que Jesus Cristo entra na casa do Senhor, entra na casa do seu Pai e vê que estão fazendo comércio lá dentro e ele sai derrubando as bancas. João relata até que ele fez um açoite com cordas e saiu derrubando tudo. No relato de João, Jesus vai assinalar que o templo é a casa de seu Pai. Vamos ver lá em João capítulo 2, versículo 16. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de comércio. Mas agora, em Mateus, a história é outra. Voltemos para Mateus, capítulo 21, versículo 13. Porque agora a casa não é mais assinalada como a casa do pai. Versículo 13. E disse-lhes, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. Então, os saduceus que geriam o templo, que era tipo o Banco Nacional da época, com suas transações comerciais, ficaram horrorizados com isso. Então, imagina a multidão apoiando Jesus nessas falas duras, contra o banco, contra a instituição monetária e econômica da época. Quem hoje não torceria por aquele que enfrentasse as instituições bancárias e os banqueiros? Talvez tenha sido mais uma terna misericórdia do Senhor, mostrando que o povo estava com ele. Bem perspicaz essa fala, que hoje acabei de fazer o imposto de renda. Quem hoje não estaria do lado, né, daquele que prometesse ou que falasse contra a instituição que cobrava, a instituição que vendia, a instituição que fazia com que os juros crescessem? Havia muitos que já o entendiam como um Messias espiritual, embora alguns atos
como, por exemplo, esse da purificação do templo, pudessem ser encarados como o de um Messias político. Mas muita gente já estava vendo nele aquele Messias, não um Messias terreno, mas um Messias espiritual. E Jesus cura ali, nesse mesmo local que ele purificara. Vamos ver em Mateus 21, 14, que diz: E foram ter com ele no templo cegos e coxos, e curou-os. Como que não deixando dúvida de que tipo de Messias ele era. Ok, ele purificou o templo e depois ele cura. Então, olha, eu não sou um Messias político, eu sou um Messias espiritual quando ele faz a cura dessas pessoas, para não deixar dúvidas que tipo de Messias ele era. Nós hoje temos o brado de Hosana em uma cerimônia religiosa de dedicação de templos. O lenço branco, à semelhança dos ramos de árvore, e o brado de Hosana, somos nós hoje dizendo: nós damos as boas-vindas ao Messias em nossas vidas, em nossos corações, no centro de nossa cidade. Então, entramos na casa do Senhor como ele entrou na cidade, nessa entrada triunfal. Em Mateus 21, 17, é relatado que Cristo saiu de Jerusalém e foi para Betânia. Por que ele não passou a noite ali em Jerusalém mesmo? É uma pergunta que nós podemos fazer. Betânia é uma cidadezinha que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, a leste. E talvez ele tenha saído de Jerusalém porque ele precisava se resguardar, porque ainda não era a hora dele, principalmente depois de atacar tão diretamente os fariseus. Então, durante o dia, ele estava com a multidão que o apoiava, que o protegia, vamos dizer assim, mas à noite ele não poderia se expor. Então, por isso que ele sai e vai para Betânia. Betânia é a cidade de Marta, Maria, Lázaro. Talvez ele foi até checar como é que Lázaro estava, ou a convite do próprio Lázaro, permaneceu lá. Então, Marcos coloca a purificação do templo no segundo dia, depois que ele amaldiçoa a figueira. Está aqui, porque no versículo 18 já é amanhã do segundo dia, ele volta para a cidade e o que eu acho legal nesse relato é que está registrado, teve fome. Jesus Cristo tinha a sua parcela de humanidade. Ele ficava cansado, ficava com sono, dormiu num barco mesmo durante a tempestade, parou para descansar no poço, em João capítulo 4, e conversa com a mulher, né, de Samaria. Então, nem descansando, ele perde a oportunidade de fazer a obra do Pai. E aqui ele teve fome, um sentimento tão humano que nós experimentamos sempre. E no versículo 19, avistou uma uma figueira, desculpem-me, perto do caminho, e dirigiu-se a ela. E não achou nela senão folhas, e disse-lhe: nunca mais nasça de fruto de ti. E a figueira secou imediatamente. Então, as folhas da figueira, para entender, figueira é a árvore que dá figos, as folhas dela crescem com os frutos. Então, essa árvore não tinha frutos. Ela só tinha aparência. Então, ela própria serviu como um símbolo da hipocrisia. Como o sistema religioso da época não estava dando os frutos necessários ou esperados. Estava sendo só folhas, só aparência de religiosidade, aparência de devoção e obediência. Quando se mata uma árvore no meio da estação, as folhas elas não caem, elas permanecem atreladas ao tronco e aos galhos. Então imaginem a cena, porque próximo dali fica o mar
e a brisa do mar sempre passando nas folhas daquela árvore morta seria quase como um lembrete sonoro e até visual. O barulho das folhas sendo agitadas pela brisa, avisando ao povo que estavam entrando em uma área cheia de aparência e zero conteúdo. Então, até nisso, podemos enxergar um simbolismo. O Senhor estava avisando aos visitantes que, a partir dali, o que eles iriam enxergar era muita hipocrisia. No Mateus capítulo 21, versículos 21 e 22, o Senhor vai ensinar como pedir com fé, porque os discípulos ficaram maravilhados. Eles, como é que fizeram isso? E aí, é engraçado no 21, né, que ele diz, em verdade vos digo, se tiverdes fé e não duvidares, não só fareis isso à figueira, ou seja, vocês também vão poder secar as árvores. Mas até se a este monte disserdes, ergue-te e precipita-te no mar, assim será feito. Ele está mostrando para os discípulos que com a fé eles poderiam fazer tudo isso e mais um pouco. No versículo 23, os principais dos sacerdotes e anciãos do povo, eles não iam dar trégua para Jesus Cristo. Não iam dar um tempinho sequer, uma folga para Jesus Cristo. Já começaram a atacá-lo novamente. Cristo estava ameaçando a economia deles, ameaçando o controle do povo, o poder que eles tinham na sociedade. Então, realmente, eles não iam dar trégua a Jesus Cristo. E a pergunta que eles fizeram era: de onde você, Cristo, conseguiu as credenciais para ensinar? A gente já debateu isso em outras discussões. Você, para ensinar a lei, você precisava frequentar algumas escolas rabínicas e depois de certo preparo é que você poderia sair ensinando as pessoas. Então, eles não reconheciam em Jesus Cristo de onde ele tinha tirado as credenciais para poder ensinar ao povo. E aí Jesus Cristo, inteligentemente, vai propor a eles o seguinte, eles, tá bom, eu vou dizer qual é a minha autoridade, mas se vocês responderem à minha pergunta. E a pergunta era, o batismo de João, está no versículo 25 de Mateus 21, de onde era? Do céu ou dos homens? Tinha autoridade de Deus ou era autoridade dos homens? E eles pensavam entre si, eles começaram a raciocinar na pergunta de Jesus Cristo. Se eles eram espertos, Jesus Cristo era mais esperto ainda. E eles, maquinando, se dissermos do céu, ele nos dirá, então por que não crestes nele? Se eles respondessem, era de Deus a autoridade, então por que vocês não acreditaram em João Batista? E se a gente disser para ele, se a resposta for, é dos homens, não era autoridade de Deus. O povo considerava João Batista um profeta, eles tinham medo do povo de gerar algum atrito entre a multidão que estava ali rodeando a Jesus Cristo. E aí responderam a Jesus dizendo, não sabemos. Aí Jesus Cristo disse, tá bom, então nem eu vou dizer por qual autoridade eu faço essas coisas. É interessante notar que João Batista já estava morto há pelo menos 1 ano e meio, talvez, nessa época. Jesus usa a credibilidade de sua testemunha valorosa, que era João Batista, para se defender. E aí pode nos gerar a pergunta, quando nós morrermos, o nosso testemunho, os nossos feitos, o nosso exemplo ainda trabalhará a favor de Deus? As pessoas ainda acreditarão em Deus porque escolhemos ser seus discípulos? O nosso impacto sobre as pessoas pode continuar anos e anos e anos após a nossa morte. Então, até depois da nossa morte, como vimos aí na questão de João Batista, podemos prestar testemunho do Senhor, do Messias. Então, João
já estava morto há muito tempo e ainda protegia o Salvador em sua missão terrena. E aí, do 28 ao 32, ele vai lançar algumas parábolas. E aí, lembram da dica que Joseph Smith deu para entender as parábolas e as escrituras? Qual foi a pergunta que motivou aquela parábola? Qual foi o acontecimento que motivou aquela parábola? Então, devemos nos lembrar que esta parábola foi motivada, estas várias que virão aí em sequência, tá? Foram motivadas pela pergunta do versículo 23. Com que autoridade fazes isso? E quem te deu essa autoridade? Então, lendo em grego, essa parábola do 28 ao 32, o entendimento da parábola é bem diferente do que o que nos é apresentado em português. Porque o que diz a parábola? Um homem tinha 2 filhos, e dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Aí o filho disse: Não quero, mas depois se arrependeu e foi. E aí falou para o segundo, do mesmo jeito: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. E aí ele respondeu e disse: Eu vou, Senhor. E não foi. E aí Jesus Cristo pergunta para os próprios fariseus, né? No versículo 31, qual dos 2 fez a vontade do Pai? E eles disseram, o primeiro. E aí Jesus complementa, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes vos precedem no reino de Deus, ou seja, vão entrar primeiro que vocês no reino de Deus. Foram aqueles que disseram, não vou, mas se arrependeram e depois foram. Enquanto o outro disse, sim, eu aceito o evangelho, aceito as ordenanças, mas não cumpriram com os mandamentos. Então, por que em grego passa um sentido diferente? Porque o primeiro filho, a resposta dele está aí no versículo 29, o primeiro filho não diz não quero. Em grego, seria o primeiro filho estava dizendo mais ou menos o seguinte, não a minha vontade, ou não como eu quero. Então, o filho disse, filho, vai trabalhar. O pai falou, vai trabalhar na minha vinha. Ele disse, tá bom, não seja da minha vontade, mas seja da tua vontade. E o segundo filho não diz, eu vou. Está aí a resposta no 30. Lembram-se que quando discutimos o Velho Testamento, falamos desse itálico das Escrituras? Reparem aí que o vou está em itálico. E eu falei para vocês que quando se tem essa estrutura em itálico é porque os tradutores acrescentaram para fazer sentido no texto. Por isso que a gente tem um entendimento diferente. Em grego, não tem eu vou. Esse vou foi acrescentado, nem está no texto. A única palavra que está lá no grego é ego, ou seja, eu, que passa o sentido de do meu jeito. Então, reparem que o primeiro filho diz, do teu jeito, pai, não a minha vontade, não como eu quero. E o segundo diz, ego, do meu jeito, pai. Vocês já conseguem traçar algum paralelo com algum evento das Escrituras? Já conseguiram aí colocar a cuca para funcionar e ver com que evento relatado nas Escrituras isso é semelhante? Essa parábola faz referência justamente à vida pré-mortal. Então, como perguntaram sobre a autoridade de Jesus Cristo, ele está respondendo, eu fui chamado para ser o Filho de Deus, para me tornar o Salvador do mundo na existência pré-mortal. Havia 2 de nós. Lembram quando o plano foi apresentado? Ele e Lúcifer. Eu queria fazer do jeito do Pai. O outro queria fazer do seu jeito, ego, e receber a glória do Pai. Então, era essa referência que ele estava fazendo quando lança essa parábola. Minha autoridade vem de muito atrás, vem da esfera pré-mortal, quando eu fui chamado para ser o Salvador do mundo.
A outra interpretação é a de que ele estava repreendendo os líderes judeus que se recusaram a acreditar em João Batista e que não se arrependeram depois. Proclamavam que estavam obedecendo a Deus, mas não estavam. Eram iguais ao menino que disse, eu vou, mas não foi. Tá? Então, é possível ter essas duas interpretações, nós, santos dos últimos dias, com a teologia da pré-mortalidade e as revelações modernas, tendemos a interpretar do primeiro jeito que eu falei. As outras denominações religiosas, os outros irmãos nossos na fé, tendem a interpretar desse segundo jeito. E é interessante notar que no versículo 29 de Mateus 21, o verbo aí traduzido para arrepender, e que é usado aqui, é a forma menos comum do grego, que é metamelomai, que só aparece 5 vezes no Novo Testamento. A forma mais comum, que aparece 34 vezes no Novo Testamento, é metanoeo. Os dois podem ser traduzidos como arrepender, mas metamelomai pode ser traduzido como lamentar. Então, o outro disse, eu não seja do meu jeito, Pai. E ele, lamentando-se, foi. Sofrendo, ele foi. Como Jesus Cristo fez o sacrifício expiatório. Ele foi, ele desejou não ter que beber da taça amarga, lamentou isso, mas ele fez, não do jeito dele, mas do jeito do Pai. E aí, do 33 ao 46, ele vai propor outra parábola. E que parábola é essa? Um homem, pai de família, planta uma vinha, circundou de um valado, construiu uma vala ao redor e construiu um lagar. Lagar é aquela estrutura onde eles pisam as uvas para extrair o suco. E edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou os seus servos aos lavradores para receberem os seus frutos. Então, ele voltava através dos servos para receber a parte que lhe era, né, devida por ele ter arrendado essa terra. E os lavradores apoderaram-se dos servos, feriram um, mataram outro e apedrejaram outro. Depois, enviou outros servos, em maior número do que os primeiros, e fizeram-lhes o mesmo. E, por último, enviou-lhes seu filho, dizendo, terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si, este é o herdeiro, vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. E, lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. E aí o Salvador, ele deixa que os próprios fariseus julguem os pecados que eles mesmos cometeram e que eles deem a sentença. Porque no versículo 40 ele diz, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? E eles responderam rapidinho, fará perecer horrivelmente os maus e arrendará a vinha a outros lavradores que a seu devido tempo lhe deem os frutos. E aí Jesus já lança uma outra parábola baseada, tá, na escritura de Salmo 118, 22 a 23, quando ele diz, nunca lestes nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça da esquina. Pelo Senhor foi feito isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Então, esse verbo aí, rejeitar, no grego, passa a ideia de rejeitar depois de examinar, declarar inútil. Então, eles puderam examinar todos os feitos de Jesus Cristo, a conduta de Jesus Cristo, os milagres de Jesus Cristo, e ainda assim eles rejeitam. Eles declaram o Salvador inútil. E ele continua, e quem cair sobre esta pedra, despedaçar-se-á. E sobre quem ela cair,
esmagá-lo-á. E aí, não tinha como os principais dos sacerdotes não deixarem de entender que estava falando deles. Está no versículo 45. Entenderam que falava deles. A gente também tem que lembrar que nessa época o templo estava em construção, então havia pedras enormes espalhadas por todo o terreno ali do templo. E o próprio Jesus, a palavra, né, que é traduzida para a profissão de José, não é carpinteiro, está mais para um pedreiro, daquele que trabalha com pedra do que trabalha com madeira. E Jesus, então, ele não deixa margem para dúvidas em relação ao que ele queria dizer com essa parábola. Ele disse que o reino de Deus seria retirado dos líderes judeus e entregue a uma outra nação. Vejam lá no versículo 43. Eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que dê seus frutos. Esse versículo está somente em Mateus, essa explicação está somente em Mateus. E quando ele diz que quem cai sobre esta pedra, Cristo, a pedra é Cristo, né? Ficaria despedaçado. A pedra de esquina era aquela pedra principal. A pedra de esquina era aquela pedra que determinava as medidas de todo o edifício, determinava o alinhamento de todo o edifício. Então, tudo que seria construído era baseado nessa pedra de esquina. Aí ele faz uma referência a Isaías, capítulo 8, versículo 14 e 15, dessa pedra de esquina. E aquele sobre quem essa pedra caísse, que era Jesus Cristo, ficaria reduzido a pó. Então, a primeira imagem está se referindo a alguém que, tropeçando em Cristo, ficaria moído, quebrado, quebrantado, como um jarro de água de cerâmica se despedaça ao cair sobre uma pedra. E a segunda imagem, claramente, é uma imagem de julgamento, é uma imagem de juízo. Sobre quem ela cair, esmagá-lo-á. Então, eles não tinham como não entender que o Senhor estava falando deles. Eles eram os maus lavradores que representavam os antigos líderes da nação que haviam matado os profetas, que eram esses servos do Senhor da vinha, e agora estavam prestes a matar o filho do Senhor da vinha. O reino seria dado aos gentios. A gente tem também uma interpretação, né, dos últimos dias, que nessa época o Senhor tem mandado muitos mais servos em maior número do que os primeiros na época da restauração, para que o povo possa se arrepender, para que os maus lavradores pudessem se arrepender. E ainda assim não se arrependeram. Aí temos mais uma parábola em Mateus 22, lembrando que tudo é resposta da pergunta: com que autoridade fazes isso? Está lá no versículo 23 de Mateus 21. É uma parábola do casamento do filho do rei. E diz o seguinte: o reino dos céus, lembrando que ele evita falar Deus, tá? Evita usar o nome do Senhor, como todo bom judeu. O reino dos céus é semelhante a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos para chamar os convidados para as bodas, e não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: dizei aos convidados: eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo já pronto. Vinde às bodas. Porém, eles, não fazendo caso, foram um para o seu campo, outro para o seu negócio. Lembra que já discutimos uma parábola assim? Uma parábola de festa de casamento, que um tinha desculpa de que comprou uma parelha de bois, 5, né? 5 parelhas de bois, outro que havia acabado de se casar, tinha comprado um campo e eles desdenharam do convite do Senhor.
E os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. E o rei, tendo notícia disso, encolerizou-se e, enviando seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: as bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois, às saídas dos caminhos, e convidai para as bodas todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quantos encontraram, tanto maus como bons, e as bodas encheram-se de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não estava trajado com veste de bodas. E disse-lhe: amigo, como entraste aqui, não tendo veste de bodas? E ele emudeceu. Disse então o rei aos servos: amarrai-lhe os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Então, John O. Reed, um autor cristão, observou que a recusa do homem em usar a roupa de casamento demonstrou um evidente desrespeito pelo rei e por seu filho. Então, era costume naquela época quem convida, o dono da festa, oferecer as roupas, banhava, ungia e vestia aqueles convidados para a festa. Tá? Então, a roupa estava à disposição. Então, quando o cara aí, o convidado, diz, não, eu não vou usar, é um desrespeito pelo rei e por seu filho. Ele não estava simplesmente sem a roupa de casamento. Na verdade, ele escolheu não usá-las. Com rebeldia, ele se recusou a se vestir de maneira apropriada para a ocasião. E aí a gente pode achar que é muito dura a condenação desse rei: amarrai-lhe os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Mas o julgamento do rei em relação ao homem não teve inicialmente como base a falta de uma roupa de casamento. Então, o problema não era ele não ter a roupa das bodas de casamento, mas no fato de que, na realidade, o homem estava determinado a não usá-las. O homem desejava ter a honra de participar do banquete de casamento, mas não queria seguir a tradição do rei. Ele queria fazer as coisas à sua própria maneira. A falta de roupas apropriadas revelou sua rebelião interna contra o rei e suas instruções. Então, essa pessoa escolheu não usar a roupa apropriada, e era nisso que estava residindo a falta, e é por isso que foi condenado. Foi essa rebeldia à tradição estabelecida pelo rei. Uma outra escola de pensamento defende que esse homem era um penetra. Ele provavelmente tinha entrado na festa pelas portas dos fundos, né? Porque no 12 ele diz: amigo, como entraste aqui não tendo veste de bodas? Então era alguém que estava invadindo ali aquela festa, né? Podemos associar ao simbolismo de nossas roupas sagradas os mantos de retidão mencionados em Apocalipse. Essas peças são indicativas de retidão, roupas do convênio. E aí podemos ver como muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Lembrando de Doutrina e Convênios 121, 34 a 37, que diz que poucos são escolhidos. Por quê? Porque seu coração está tão fixo nas coisas deste mundo que não entendem que os poderes do sacerdócio, os poderes dos céus, são ligados a esses princípios de retidão. Essas pessoas são escolhidas por meio dos convênios, dos quais as vestes são um símbolo. Tá? Muita gente fala do nosso garment, não é uma roupa mágica, mas ele é um símbolo dos convênios que nós adotamos. E por
recebermos esses convênios, é que nós somos protegidos pelo Senhor. Não é o material em si, mas é a devoção a esses convênios que fizemos com o Senhor. E é por conta dessas vestes que não seremos lançados nas trevas exteriores. Não da veste em si, mas dos convênios que nós firmamos com o Salvador. A gente pode ver na igreja muitos que são convidados, mas poucos que estão vestindo os padrões de retidão da igreja. E quando eu falo padrão, não é gravata, não é, saia, não é camiseta branca, ok? Mas os padrões de mandamentos mesmo que a igreja prega. Então, lembrar que essas 4 parábolas, elas estão respondendo à pergunta do versículo 23 de Mateus 21. Com que autoridade e quem te deu? Então, o Salvador não só está mostrando a autoridade dele, mas também está mostrando como ele compartilha a sua autoridade com seus discípulos. Todos são convidados a vir e partilhar desta autoridade. Está disponível a todos. Os convênios estão disponíveis a todos. Basta querermos seguir as normas do dono da festa, as normas do rei. Em Mateus 22, do 16 ao 22, agora tem uma associação com os herodianos. Tá? Os herodianos eram aqueles que eram leais a Herodes, que seguiam Herodes. A gente vê aqui no versículo 16. E enviaram-lhe os seus discípulos com os herodianos, dizendo: Mestre, bem sabemos que és verdadeiro. Então, muito cuidado com essas pessoas que tentam, né, te cozinhar, dizer: nossa, você está linda hoje, você está lindo, fala muito bem. Tá? Porque olha como eles começaram. Mestre, bem sabemos que és verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem te importares com ninguém, porque não olhas a aparência dos homens. Então, eles começaram cantando Jesus Cristo, falando coisas realmente boas de Jesus Cristo. Aí vem a pegadinha. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar o tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, está no versículo 18 de Mateus 22, diz: por que me experimentais, hipócritas? Ou seja, por que me tentas? Por que está tentando me pegar? No 19, mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. Já estudamos aqui um pouquinho o sistema monetário romano, então o denário era uma moeda que era paga por um dia de serviço. Então, aqueles trabalhadores contratados, um soldado que trabalhasse o dia todo recebia um denário. E no denário tinha a figura do César, tá? A figura do Augusto, do imperador. Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um denário. E ele disse, de quem são esta efígie e esta inscrição? Então, de quem é a cara que está aqui na moeda e o que está inscrito aqui na moeda? Né? Disseram-lhes eles, de César. Então ele lhes disse, dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E eles, ouvindo isso, maravilharam-se e, deixando, se retiraram. Então, agora era uma nova estratégia de ataque dos fariseus. Já que eles não haviam tido sucesso nas outras tentativas, eles tentaram agora colocar Cristo entre o judaísmo e Roma. Roma era o império que estava dominando aquela região. Então, o Senhor responde mais ou menos com nossa 12ª regra de fé. Alguém lembra que diz a 12ª regra de fé? Cremos na submissão aos reis, presidentes, governadores e magistrados, como na obediência, honra e manutenção da lei. Foi isso que ele respondeu. Tá? Então, Jesus Cristo enfatizou que no sistema em que você está operando, que você está inserido, você deve ser leal a ele. Então, existem regras na sua empresa, existem regras. Eu estava
comentando aqui com o pessoal que acabei de fazer meu imposto de renda. Eu gostaria de pagar? Não, mas eu tenho que fazer, porque eu estou inserido nesse sistema. Eles gostariam de pagar tributo para César? Não, mas eles estão inseridos nesse sistema, a gente respeita esse sistema, né? Então, pode também ter sido um joguinho de palavras aí. Se a gente notar em inglês o que foi traduzido para efígie em português, em inglês é image, que é imagem. Então, nesse jogo de palavras, ele pode dizer de quem é esta imagem? Ou seja, é a imagem de César. Aí ele diz, então, vocês foram criados à imagem de Deus. Dá o que tem a imagem de César para ele, e o que tem a imagem de Deus, você dá para Deus. Era isso que ele estava dizendo. Então, dá dinheiro, dá essas coisas materiais para César, mas vocês foram criados à imagem e semelhança de Deus. Devota essa imagem e semelhança de Deus a Deus. É isso que vocês devem dar para ele, seus corações, seu espírito, sua vontade. Tá? Então, pode ser um joguinho de palavras aí com Gênesis 1, 26 e 27, que diz que a gente foi criado à imagem e semelhança de Deus. Quando tentaram pegá-lo, no caso da mulher adúltera, lembra que trouxeram a mulher adúltera, disseram, ela foi apanhada em adultério e a lei de Moisés manda que nós devemos apedrejar. Eles tentaram, né, pegar Jesus Cristo dentro do sistema de leis judaica. Tá? Mas aqui, eles estão tentando pegar Jesus Cristo agora em outro sistema de leis, o sistema de lei romano. Então, eles tentaram por vários frontes atacar a Jesus Cristo. Okay? E aí, Jesus Cristo dá essa resposta bem inteligente. No sistema de lei judaica, você obedece às leis judaicas. No sistema de lei romana, obedece à lei romana. No sistema de leis brasileiras, você obedece à lei brasileira. É injusto, não concordo. Ok, então você trabalha dentro do sistema de leis para modificar aquela lei. Existem meios legais para isso. Não quebrando tudo, deixando de pagar imposto, como ele mostrou aqui, ou apedrejando, tá? Mas dentro do sistema legal. Dos versículos 23 a 33, ele não teve um minuto de paz aí em Mateus 21 e 22, porque vão se chegar agora os saduceus. Vê lá no 23. No mesmo dia chegaram junto dele os saduceus, que dizem não haver ressurreição. Então, Mateus 22. Mateus 22, versículo 23. É chave a gente entender isso da ressurreição. Por quê? Essa passagem é muito usada para atacar a teologia santos dos últimos dias. Nós acreditamos em casamento eterno. E eles vão usar essa passagem justamente contra o casamento eterno. Tá? Mestre, Moisés disse, se morrer alguém, não tendo filhos, casará o seu irmão com a mulher dele e suscitará descendência a seu irmão. Ora, houve entre nós, então, ou seja, entre os próprios saduceus, era um caso hipotético, mas eles colocaram os caras como sendo saduceus. 7 irmãos. E o primeiro, tendo casado, morreu. E não tendo descendência, deixou sua mulher a seu irmão. Da mesma forma, o segundo, e o terceiro até o 7º. Então, o primeiro morreu, o segundo morreu, o terceiro morreu, o quarto morreu, o quinto morreu, o sexto morreu, e aí o 7º. Tá? E essa mulher se casou com o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e 7º. Por fim, depois de todos, morreu também a mulher. Então, depois dela se casar com o 7º, ela morre. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será ela, visto que todos a tiveram por mulher? Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais, não conhecendo as Escrituras nem o poder de Deus. Porque na ressurreição nem casam, nem se dão em casamento. E é o fato que eles usam contra a teologia santos dos últimos dias. Mas serão como os anjos de Deus no céu. E acerca da ressurreição dos mortos, não lestes o que Deus vos declarou, dizendo, eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos.
E as multidões, ouvindo isso, ficaram maravilhadas da sua doutrina. Então, primeiro, eles não acreditavam em ressurreição. Já diz aí, Mateus já introduz a questão no versículo 23, dizendo que eles pregavam que não havia ressurreição, tá? Então, os saduceus, para a gente entender, eram a elite do judaísmo, eram aqueles considerados os mais judeus de todos, os mais puros, os mais fiéis e obedientes de todos. Eles se separaram dos fariseus, é tanto que o termo fariseu em hebraico significa separar. Eles se separaram durante a revolta dos macabeus. Por quê? Porque essa elite judaica estava incorporando muitos elementos da teologia, da cultura, da sociologia, da filosofia grega, que era o império dominante, o império romano dominante, por conta das suas alianças. Então, para eles se manterem no poder, eles começaram a ser amiguinhos desses romanos, desses gregos, e trouxeram tudo isso para o seu sistema de crenças. Os fariseus se separaram, por isso que chamaram de fariseus, porque não concordavam com isso. Tá? Então, os saduceus eram mais helenizados, como os estudiosos chamam. Helenizado ou helenístico significa que é relativo aos gregos, à Grécia. Ok? Então, eles não acreditavam, como os gregos não, que não se havia ressurreição. O espírito continuava a viver, mas não se tinha a ressurreição. Então, a própria questão deles já implica que Cristo aí, que Jesus já estava ensinando o casamento eterno. Por quê? Se Cristo não estivesse ensinando o casamento eterno, de onde viria a ideia da pergunta deles? De onde viria a ideia para pegar Jesus Cristo? Ou seja, para pegar aquele que estava propagando essas ideias. Então, eles perguntam, na ressurreição, ela vai ficar com quem? Jesus Cristo já respondeu outra pergunta quando falou do divórcio. Ele disse, o que Deus uniu, o homem não separe. Então, a gente tem dicas que ele ensinava já o casamento eterno. A gente não tem claramente, teremos dicas aí no Novo Testamento. Nas epístolas, a gente tem alguma coisinha mais clara sobre o casamento eterno. E a pergunta foi baseada na lei do levirato. Quem nunca ouviu falar, a gente vai explicar aqui. É encontrado em Deuteronômio 25, 5 e 6. Ruth, por exemplo, é uma das histórias da Bíblia que ela está nessa lei do levirato, porque ficou viúva. Então, o que acontecia? Quando uma mulher perdia o seu marido, ficava viúva, para ela não ficar desassistida, para ela não ficar sem direito a herança nenhuma, tá? Ela se casava com o parente mais próximo, se fosse o irmão, se fosse, sei lá, um primo, um tio, mas se casava com o parente mais próximo para ela ser remida. E se ela gerasse filhos com esse homem, o filho primogênito e todos os outros eram considerados linhagem do seu marido falecido. Então, aí continuava a história da família do marido dela e ela ficava protegida. Porque aí, no caso, ela teria um filho que cuidaria dela com aquela porção dobrada da herança. Senão, ela não tinha emprego, ela geralmente ficava mendigando, respigando, como foi o caso de Ruth e Noemi. Ok? Então, o parente mais próximo de Ruth, tá? Do marido da Ruth, assumiu a Ruth e ela se tornou a esposa dele por conta dessa lei. Então, esse é o pano de fundo, existia essa lei. E a pergunta ela foi feita de tal forma para ser um cenário assim tão difícil para mostrar que a doutrina da ressurreição e a doutrina do casamento celestial era ridícula. Então, por isso que eles fazem ela se casar 7 vezes para complicar ainda mais, para ver se Jesus Cristo ia cair em contradição. E como a pergunta era só com o intuito de pegar Jesus Cristo, né? Talvez ele não tenha dado uma explanação maior, tá? Uma explicação melhor acerca da ressurreição e da doutrina do casamento celestial. É tanto que ele conclui dizendo, Deus
não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ou seja, vamos discutir as coisas dos vivos, porque da outra esfera, da esfera dos mortos, do plano pós-vida mortal, vocês ainda não têm capacidade de entender com esse corpo mortal. Mas a gente também tem outra interpretação e a gente tem mais luz adicional com as revelações modernas. Em Doutrina e Convênios 132, 15 a 17, faz referência justamente a essa parte, que os casamentos desta vida, sem a autoridade apropriada, então vejam aí que a autoridade que estava casando essa mulher com esses homens era a autoridade dos saduceus, ou seja, uma autoridade terrena, não era a autoridade de Deus. Tá? Então, esses casamentos pela autoridade terrena não se casam, ou seja, não continuam casados, nem podem ser casados depois dessa vida mortal. Tá? Esses laços feitos por essa autoridade terrena e não a autoridade de Deus não perduram além desta vida. O versículo 32 mostra também que a gente tem uma continuidade de existência, porque veja, que mesmo após a morte a gente continua vivo, já que Cristo usa a Escritura dizendo: eu sou o Deus de Abraão, Deus de Isaac e o Deus de Jacó. Eles já estavam mortos há muito tempo. Então, se não houvesse continuação dessa vida, não houvesse uma vida pós-mortal, Deus, quando foi se apresentar, podia ter dito: eu fui o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e de Jacó. Então, aí vem o complemento, que ele é o Deus dos vivos, daqueles que continuam a viver mesmo após a morte física. Tá? É isso que a gente pode ver se der um pulinho em Lucas, capítulo 20, versículo 38. Ora, Deus não é Deus de mortos, porém de vivos, porque para ele vivem todos. Nossa vida não acaba aqui com a mortalidade. Tá bom? Voltando lá para Mateus 22, versículo 35, começa a história com o doutor da lei. O doutor da lei é um escriba, ou seja, é o sujeito que copiava as leis. Era o sujeito que fazia a cópia das leis para quem quiser adquirir, comprar, as sinagogas terem a cópia das escrituras. Então, nessa época, não havia só a Torá, que eram os 5 livros, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio. Mas haviam milhares de leis orais. Algumas décadas após a morte do Senhor, alguns escribas decidiram contar os mandamentos que se tinha na Torá, nos 5 livros, e chegaram ao número de 613. Então, de acordo com as contas deles, na Torá havia 613 mandamentos. E mais 10.000 leis orais, que constituíam uma cerca ao redor da Torá, que é o que eles chamavam de Mishnah, que é a interpretação das Escrituras. A gente já discutiu em outras aulas sobre essas leis cerca. Tá? E eu separei aqui umas fotos. Pode pegar aqui, ó. Para a gente discutir um pouquinho, eu vou também colocar aqui na tela, porque ele vai usar esse tema em Mateus 23 para fazer algumas condenações. Então, eu vou abrir aqui uma figura e vou compartilhar com quem está em casa. Isso, então, essas coisinhas que vocês estão vendo embaixo aí na borda, na orla do manto, que foi onde provavelmente aquela mulher com fluxo de sangue tocou em Jesus Cristo. Ela tocou a franja do seu vestido, do seu manto. Isso, tá? Eles são chamados de tzitzit. É isso que eles chamam em hebraico, tzitzit, tá? São essas franjinhas. Esse é o chale de oração,
que é chamado de talit, tá? Ou talit, ok? Eles usam esse chale de oração e nas 4 bordas, vocês conseguem ver aí na figura que tem umas coresinhas diferentes, não tem? Nessas franjinhas aí, tá? Eles fazem uns nozinhos e eles fiam de tal forma que tem 613 nós na soma deles, né? Simbolizando esses 613 mandamentos da Torá. Ok? Isso. Nas 4 pontas desse chale de oração tem um fiozinho maior que tem esse tzitzit, né? Que tem 613 nós, simbolizando esses mandamentos. Tá? Em Mateus 23, quando Cristo vai condenar, Mateus 23, 5, a gente pode até ver lá, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios, a gente vai discutir daqui a pouco, e estendem as franjas das suas vestes. Então, eles colocavam essas franjas cada vez maiores, tá? E eles colocavam essas cores diferentes nesse tzitzit para você olhar e ver a franja maior e dizer, pô, esse cara é mais justo do que eu. Esse cara observa mais leis do que eu, tá? Então, era isso que eles faziam. Eu tenho uma outra foto aqui que posso compartilhar também. Esse é o talit. Então, se ouvirem falar do talit, é esse daí. E o tzitzit é a bordinha, são essas franjinhas. E foi provavelmente aí que aquela mulher com o fluxo de sangue toca em Jesus Cristo. Ou seja, é um símbolo mesmo para a comunidade judaica que você está cumprindo com os mandamentos. Tá? Então, sim, Jesus era um bom judeu, ele usava essas coisas. Então, nessa foto aí maior, dá para se observar essas franjinhas. Tá bom? A gente vai falar sobre o filactério daqui a pouco, que ele condenou no versículo 5 de Mateus 23. Mas a gente volta, porque, veja, esse era um escriba, ou seja, o cara que copiava as leis. E aí, esse cara que copiava as leis, imagine, copiar as 613 leis e copiar as mais de 10.000 leis orais para compor a Mishnah, que é essa lei oral judaica. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Essa é a pergunta. Tá? E aí a gente já sabe a resposta, mas Cristo ele vai por um caminho que não deixa dúvidas. Por quê? Jesus Cristo começa citando o que eles mais conheciam, que em hebraico, e para um judeu, é chamado de Shema. Shema significa ouve. E é justamente Deuteronômio 6, 4 a 9. Essa Shema, eles escreviam em pequenos pergaminhos e colocavam na mezuzá. Mezuzá era uma caixinha, e até hoje, e eles colocam na entrada da porta da casa. Então, toda vez que um judeu vai passar por essa porta da casa, ele beija a mezuzá, que uma das partes da Shema é Deuteronômio 6, 4 a 9. Eles colocam a Shema também nos filactérios, que ele condena no versículo 5. Ele não está condenando você usar um filactério. Você consegue ver aí nessa foto? Uhum. E eu vou compartilhar para a turma aqui, online. O filactério era uma caixinha de couro que eles amarravam na testa e amarravam no antebraço, tá? Simbolizando que seus atos seriam guiados por essa Shema. Ouve, Israel, mandamentos de Israel, e que você teria os mandamentos do Senhor sempre na sua mente. Então, nos braços, eles amarram aqui no antebraço, junto do coração, como se tivesse a lei no coração.
E o que eles estavam fazendo para parecer mais justos quando Jesus Cristo condenou lá no versículo 5 de Mateus 23? Eles aumentavam as franjas do xale de oração, colocavam fios de diversas cores para chamar a atenção, e eles aumentavam o tamanho dessas caixinhas de couro na testa, no braço, ou seja, para mostrar que eles realmente, para os homens, estavam seguindo a lei. Isso. Ok, terminou sendo um símbolo de opressão, de segregação. Então, Jesus Cristo não estava condenando o filactério e a franja, porque estava na lei de Moisés, que ele próprio instituiu. Mas quando eles faziam isso por seu orgulho próprio, para parecer mais justo do que outras pessoas, isso é o que estava errado, né? E a gente, às vezes, tende a fazer isso com algumas coisas. A gente, às vezes, usa o padrão, sei lá, porque eu estou de camisa branca e gravata, eu sou melhor do que o pessoal, a gente diz na igreja, do mundo, né? Então, às vezes, a gente tem dessa de aumentar as franjas e filactérios, ok? Então, era isso que Jesus Cristo condenava, tá? Então, nesses filactérios e na mezuzá, tinha justamente essa passagem de escritura chamada Shema, ouve, e que era recitada todo dia no templo. E se a gente for para lá, em Deuteronômio 6, 4 a 9, Velho Testamento, essa Shema, ela tem justamente a primeira coisa que Jesus Cristo falou. No versículo 5, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. Então ele diz, o primeiro mandamento é o que vocês recitam todo dia, o que vocês amarram na testa, amarram no antebraço, o que vocês tocam nas portas antes de sair de casa. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu poder. E aí ele sempre fala, e o segundo semelhante a este é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Olha como Jesus Cristo era espertão, eu sempre achei fantástico, né? Não sei se vocês se lembram, mas a gente já debateu o estilo literário hebraico quando falamos do Velho Testamento. E tem um estilo que eles usam chamado de quiasmo. E o que é o quiasmo? É um paralelismo invertido. A gente tem um exemplo, só para entenderem, no Velho Testamento era muito usado, até hoje ainda é usado, mas Deuteronômio capítulo 7, versículo 10, veja como ele soa. E retribui no rosto a qualquer dos que o odeiam, fazendo-os perecer. Não será tardio ao que o odeia, no rosto lhe retribuirá. Então, retribui no rosto o que o odeia, tá? O que o odeia não será tardio, no rosto vai ser retribuído. Então, é como se fosse uma figura em X, onde o ponto central está no vértice desse X. Então, você começa o assunto, começa os versos, para os versos centrais estarem a mensagem que é a mais importante que você quer que fique na cabeça do leitor. Então, se a gente julga que os 5 livros do Velho Testamento, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, são um quiasmo, então o livro do meio, Levítico, seria o livro assim mais importante. E é o livro que contém todas as leis, cerimônias do templo. E Jesus Cristo vai citar justamente o centro quiásmico da Torá, ou seja, a parte mais importante da Torá, porque ele vai citar Levítico 19, 18. Talvez a gente nem se desse de conta de que esse mandamento já está lá no Velho Testamento. Levítico 19, 18 diz, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Tá? Então, Jesus Cristo,
ele vai justamente citar o que eles recitavam todo dia no templo, o que eles beijavam na saída da porta e que amarravam nos seus filactérios. E depois ele vai citar o centro quiásmico de toda a Torá, ou seja, a parte que seria mais importante da Torá, tá? E os 10 mandamentos, se vocês virem, são organizados dessa forma. Os 4 primeiros vão falar da nossa obrigação para com Deus, para amar a Deus. Amar a Deus, lembra-te do sábado para o santificar, lembra-te das festas, não terás outros deuses diante de mim e tal. E os 6 restantes vai ser sobre amar ao próximo. Não furtarás, não adulterarás, não matarás, e por aí vai. Ok? Então, os 4 primeiros, amar a Deus. Os 6 últimos, amar ao próximo como a ti mesmo. Tá? Continuando em Mateus 22, versículos 41 a 46, porque agora é a vez de Jesus. Ele que vai fazer a pergunta para os fariseus, ele vai perguntar: que pensais vós do Cristo? De quem é filho? Então, talvez essa pergunta seja feita até hoje, para cada um de nós. Que pensais vós de Cristo? Como ele fez essa pergunta já para os discípulos, o que o mundo está falando de mim? Né? Do Cristo, do Messias. Uns que é João Batista, outros que é Elias. E aí ele pergunta para os discípulos: e vós, que dizeis? Né? Então, ele está me perguntando todo dia o que eu penso de Cristo, do Messias. E perguntou: de quem é filho? Eles conheciam as profecias, então rapidinho, tá? Esses fariseus eram filho de Davi, ou seja, vai ser da linhagem de Davi. Eles estudavam as escrituras, estavam acostumados, né? Tudo é Davi, Davi, Davi. Então, responderam na lata. E aí, Jesus vai citar um salmo inspirado de Davi, que é o Salmo 110, 1. Ele vai dizer no versículo 43 e 44, né? E aí ele pergunta: se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é seu filho? Se Davi está dizendo que é Senhor dele. Então, mesmo sendo o Messias profetizado, filho de Davi, Davi está chamando de Senhor. Os fariseus acreditavam que o Messias seria um rei terreno. Lembra que ia libertar Israel da opressão do Império Romano, tá? Que libertaria a nação de Israel. Mas Davi, inspirado pelo Espírito, é quando ele diz aí: como é então que Davi, em Espírito, lhe chama Senhor? Ou seja, sendo inspirado, chamou Senhor. Tá? Então, Davi, sendo inspirado, sabia que o Messias seria o Filho de Deus. Assim, Davi poderia chamar seu próprio descendente de Senhor. Cristo ensinava aos fariseus que, de acordo com suas próprias escrituras, que o Cristo era mais do que somente o filho de Davi. Ele era também o Filho de Deus. E Davi reconhecia isso e por isso que chamava de Senhor. Então, no hebraico, talvez seja até assim na Bíblia em espanhol, tá? Mas a gente poderia traduzir o versículo 44. Disse Jeová ao meu Adonai, que é um outro nome para Senhor. Então, era o Senhor de Davi, o Senhor Deus dos céus, Jeová, dizendo para o Messias, que seria filho de Davi: assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Tá? Era o Senhor de Davi tornando-se filho de Davi por meio da encarnação, quando ele recebe o corpo mortal. Os fariseus sabiam, então, que o Messias seria um descendente de Davi, mas não que seria o filho do próprio Jeová, o filho do próprio Deus. É isso que Jesus Cristo passa para eles nesse Salmo de Davi. Usa as próprias escrituras dele. Tá bom? Mateus 23 é uma série de desgraças ou ais, tá? Como são chamados. E eles parecem que são um contraponto às beatitudes, às bem-aventuranças que Cristo cita no Sermão da Montanha, em Mateus 5. Então, a gente pode ver, por exemplo,
Mateus 23, 13. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus, porque nem vós entrais, nem deixais entrar o que estão entrando. Tá? Aí pode ser um contraponto a Mateus 5:3. Bem-aventurados os pobres em espírito que vêm até mim, segundo a tradução de Joseph Smith, porque deles é o reino dos céus. Tá? Então ele está criticando justamente esses que são ricos em espírito e que não estão indo ao Salvador, fechando o reino dos céus. É um contraponto aos pobres em espírito que vêm até ele, que herdará esse reino dos céus. Tá? No 14, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas, e isso com pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo. É um contraponto a Mateus 5:5. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Aí temos o 15. Tudo é ai de vós, escribe, porque percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, ou seja, fazer uma pregação. E depois de fazer essa pregação, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ou seja, as palavras de vocês estão contaminando mais do que o que vocês já estão contaminados. Também pode ser um contraponto aí a Mateus 5:6, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão cheios ou saciados. Versículo 16, dos condutores cegos. Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo é devedor. E aí pode ser um contraponto a Mateus 5, 6, aí que ele vai dizer, bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Então, eu até dou a dica para vocês, quando lerem Mateus 23, abram Mateus capítulo 5 e tentem comparar todas as desgraças e ais a todos os bem-aventurados que ele falou. Vocês vão achar 8 contrapontos. As 8 bem-aventuranças vão ter 8 desgraças, 8 ais. Tá bom? E aí a gente tem um episódio curioso aqui no versículo 35, porque Mateus ele vai fazer uma confusão, e isso foi tema de debate por muito tempo, e que não seja mais tema de debate, a gente vai solucionar esse mistério agora. Tá? Ele vai falar no 35, para que sobre vós caia todo o sangue justo que foi derramado sobre a terra, desde o sangue de Abel, o justo, até o sangue de Zacarias, filho de Baraquias, que matastes entre o templo e o altar. Não foi Zacarias, filho de Baraquias, que foi morto entre o templo e o altar. Tá? O que acontecia? Naquela época, você não tinha a cópia de todas as escrituras. Não é tão fácil como é hoje, que a gente tem no celular, tem impresso, a gente compra por qualquer vintão, a gente está comprando uma cópia impressa da Bíblia. Cada sinagoga possuía somente alguns pergaminhos. Então, o que Mateus fazia? Ele memorizava as passagens. Então, muitas vezes ele memorizava certinho, muitas vezes ele acertava, mas muitas outras vezes ele confundia os versículos e até misturava os versículos. E é o que acontece aqui no 35. Se vocês compararem com Lucas 11:51, ele diz, até o sangue de Zacarias. Ele não coloca filho de Baraquias. Não coloca. Porque é outro. O Zacarias que foi morto entre o templo e o altar foi o sumo sacerdote, filho de Jeoiada, em 900 a.C. Esse Zacarias que ele citou, filho de Baraquias, viveu entre o ano 600 e 500 a.C. E é o profeta que a gente tem no Velho Testamento. Ele não foi morto entre o templo e o altar, tá? Mas era compreensível, porque no Velho Testamento a gente tem menção a mais de 40 Zacarias. Então ele meio que está desculpado. Ele só fez essa
confusãozinha e está perdoado. E aí, só para finalizar, Jesus Cristo, mais uma vez, ele chora por Jerusalém no 37. Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e vós não quisestes. Então, como a gente viu em todas as parábolas que discutimos hoje nos ensinamentos de Jesus Cristo, o caminho está aberto para todos. O convite das bodas está estendido para todos, maus e bons. A gente vai entrar e decidir assumir os convênios colocando as roupas de bodas, ou deliberadamente nós vamos nos rebelar à voz do Senhor. Talvez seja essa a mensagem desse bloco de escrituras. Nós vamos reconhecer Jesus Cristo como Messias e vamos dizer: Hosana, entra na minha vida, entra na minha casa, entra, né, no meu dia a dia, como Messias, como Salvador. Nós vamos rejeitar e vamos querer fazer ego do meu jeito, tá? Então, essa é a pergunta que fica hoje para a gente pensar. E eu espero que vocês tenham aí gostado, tá, da aula. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, podem fazer, podem escrever nos grupos, podem escrever nos comentários. E é essa aula que eu queria deixar com vocês hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém.